Pessoal, bom dia, professor Marcos aqui. E hoje, nessa aula gravada, eu quero fazer um convite a vocês. Bora revisar? Vamos revisar um pouquinho de ecologia para a gente lembrar aqueles conceitos principais que são tão importantes, né, no nosso dia a dia do uso da ecologia e que vai ser importante também lá no processo seletivo, no finalzinho do ano, o PAS 1, onde a gente tem cerca de 75% dos itens voltados para a ecologia. Então, vamos relembrar um pouquinho do nosso início, quando a gente fez uma introdução à ecologia. Justamente nesse inicinho, o que nós vimos foi que a ecologia é, na realidade, um estudo das interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Vimos um pouco dos níveis de organização na ecologia, começando com a espécie, quando nós temos indivíduos capazes de gerar descendentes férteis e eles podem se juntar e ocupar uma determinada região e conviver ali durante um determinado período, formando o que nós chamamos de população. Quando nós temos diversas populações, portanto, espécies diferentes, nós temos aqui uma comunidade. Então, daí a razão de nós ressaltarmos aqui espécies diferentes em um determinado local, convivendo, coexistindo. Nós temos aí, normalmente, a comunidade representando os chamados fatores bióticos de um determinado ambiente. São os fatores vivos de um determinado local. O interessante nesse mecanismo é que nós temos um nível de organização, de certo modo, intermediário, o chamado bioma, quando nós temos um conjunto de várias características regionais resultando aí em uma diversidade biológica própria daquela região. Em um bioma, na realidade, nós temos uma variedade grande de ecossistemas. Os ecossistemas a gente poderia definir como uma união entre fatores bióticos, elementos vivos, e fatores abióticos, os fatores não vivos, como temperatura, água, por exemplo. Ao analisarmos elementos de um ecossistema, dois conceitos se fazem fundamentais. O conceito de hábitat, que é referente ao local, ao espaço geográfico que uma determinada espécie vive, e o nicho, que é referente ao modo de vida dessa espécie. Então são dois conceitos importantes para diferenciar, já que o hábitat refere-se a um local especificamente e o nicho a um comportamento, a um modo de vida desse ser vivo. O que é interessante nós analisarmos também é quando há desequilíbrios em um ecossistema. Quais as consequências disso? De uma forma geral, nós podemos ter um desequilíbrio causado aí por um aumento exagerado da população, há um maior consumo, há uma diminuição de recursos. Todos esses fatores ressaltados aqui em cima, eles podem sim ser fatores de desequilíbrio, onde nós teremos aí uma oferta de recursos muitas vezes menor do que a demanda. E isso vai gerar alterações naquela dinâmica populacional que a gente observa de uma forma geral nos ecossistemas. Vamos lembrar um pouquinho, né, já que estamos falando dessa dinâmica populacional, de alguns conceitos fundamentais nesse sentido, envolvendo o fluxo de energia dentro de um ecossistema. Exatamente analisando aí as cadeias alimentares e cadeias tróficas. Relembrando, uma cadeia alimentar é uma sequência linear de alimentação. Então nós temos um indivíduo no primeiro nível trófico, sempre o primeiro nível trófico, um indivíduo produtor. Então esse é um fator importante. O consumidor primário, um segundo nível trófico, envolvendo organismos herbívoros. Um terceiro nível trófico, consumidor secundário, envolvendo aí um organismo carnívoro. Novamente, a partir daí, indivíduos carnívoros, uma vez que irão consumir os indivíduos no nível trófico anterior, um consumidor terciário, um consumidor quaternário. De uma forma geral, o que é importante nós ressaltarmos é que todos esses organismos, uma vez quando eles morrem, eles serão
puramente matéria orgânica que será decomposta. Os decompositores têm um papel fundamental nos ecossistemas como grandes recicladores de nutrientes, uma vez que transformam matéria orgânica em inorgânica, devolvendo ao solo esses nutrientes e reiniciando o ciclo dessa matéria. Quando nós analisamos as teias alimentares ou teias tróficas, a gente pode resumir de uma forma bem simplificada que se trata de um conjunto de cadeias alimentares, de forma que um indivíduo pode ocupar até mais de um nível trófico. Se em uma determinada cadeia ele é um consumidor terciário, em uma outra cadeia ele pode ser um consumidor quaternário, por exemplo. Então, vamos analisar uma situação simplificada aqui. O capim servindo de alimento para um inseto, que serve de alimento para um lagarto e que serve de alimento para um gavião. Capim, produtor, inseto consumidor primário, lagarto consumidor secundário, gavião consumidor terciário. Quando a gente analisa aqui essa situação, o que a gente vai observar é que, por exemplo, ele pode ocupar outros níveis tróficos conforme a cadeia analisada de árvore, inseto, lagarto, gavião. Então, nesse mecanismo, numa teia trófica ou teia alimentar, várias cadeias alimentares podem ficar entrelaçadas. Então, são fatores importantes a se analisar sempre que nós encontramos uma cadeia ou teia alimentar. Aqui nós temos alguns conceitos importantes quando se fala em níveis tróficos, produtores, consumidores, que nós analisamos aqui em cadeia alimentar, e um fator importante a se analisar nesse mecanismo é sobre o fluxo de energia. Ele é unidirecional. Então esse é um ponto importante. Ele vai apenas do produtor em direção aos consumidores e decompositores. E ele é decrescente ao longo da cadeia trófica. O nível energético diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Normalmente, o que nós vamos observar é que existe um fenômeno interessante nas cadeias alimentares. Esse fenômeno é conhecido como magnificação trófica ou bioacumulação. Há um acúmulo progressivo do material tóxico não biodegradável ao longo da cadeia alimentar. Um exemplo disso é justamente uma pesquisa que vem sendo conduzida desde 1994 sobre um material amplamente utilizado nas cozinhas, que é o Teflon. O Teflon ele tem um mecanismo de produção que infelizmente é bastante poluente, de modo que hoje, por conta dessa magnificação trófica, nós temos praticamente 99% dos seres vivos no planeta, de acordo com um levantamento do WWF, contaminados por algum tipo de resíduo de Teflon. Outro exemplo de magnificação trófica é a situação que vivemos hoje com as micropartículas de plástico. É um resultado de nosso tratamento inadequado de lixo. Ao depositarmos uma série de materiais nos oceanos, infelizmente o que nós estamos vivendo é exatamente esse retorno das micropartículas de plástico às cadeias alimentares. E hoje em dia já há registros de seres humanos com boa parte dos dejetos contendo uma série de micropartículas de plástico, indicando que o material retornou às cadeias alimentares. Muitas vezes, uma representação gráfica de cadeias e teias alimentares pode ser adotada. É o que nós vimos lá nas pirâmides alimentares, que são basicamente de três tipos. A pirâmide de números, que envolve basicamente a quantidade de indivíduos. A pirâmide de números ela pode ser invertida. Então, por exemplo, no lado esquerdo nós temos aqui 1000 indivíduos de milho alimentando 100 porcos que servem de alimento eventualmente para 10 humanos. Mas nós podemos ter uma situação invertida, onde o produtor está em menor quantidade. Então,
É uma situação possível na pirâmide de números, uma inversão quando produtores estão em menor quantidade. Uma pirâmide de biomassa analisa a quantidade de massa, é basicamente o peso seco daquele material orgânico. E é uma pirâmide que também pode ser invertida, o que a gente observa em ambientes terrestres. Basicamente, o que nós encontramos aqui, nessa região à esquerda, e em ambientes aquáticos, o produtor costuma representar uma biomassa menor, como é o caso do fitoplâncton. A pirâmide mais utilizada e considerada a mais correta pela ciência é exatamente a pirâmide de energia, porque mostra esse fluxo decrescente de energia em uma cadeia alimentar. Então, esta pirâmide, ela nunca pode ser invertida. Então, este é um ponto fundamental. A pirâmide de energia, ela não sofre inversão. Ela é sempre neste formato aqui, conforme a gente observa nessa comparação com as pirâmides anteriores. E vamos aproveitar também, pessoal, para relembrar um aspecto voltado para a sucessão ecológica. A sucessão ecológica foi bastante explicada nas aulas gravadas anteriores, mas é interessante a gente relembrar alguns pontos fundamentais. São dois tipos básicos de sucessão ecológica: a sucessão primária, que aparece aqui, e a sucessão secundária, que está aqui no lado direito. A sucessão primária, ela inicia-se em uma área onde não existiam seres vivos. Então, por exemplo, um ambiente rochoso. Nas rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados, o que nós observamos? Desse ambiente que era hostil, começa a instalação de espécies pioneiras, os líquens, que nós conversamos na semana passada ao estudar exatamente a parte de mutualismo. Normalmente, ao instalar essas espécies pioneiras, começa a ocorrer uma própria modificação aqui do solo e gradualmente outras espécies começam a se instalar também nesse ambiente. Briófitas, plantas de pequeno porte, pequenas ervas, algumas gramíneas e pequenos arbustos continuam nessa instalação. Normalmente, nós vamos ter aí uma instalação de novos indivíduos até atingir a maior biodiversidade de uma comunidade clímax. Portanto, numa sucessão primária, são os primeiros organismos, os colonizadores, que vão iniciar toda essa modificação. Numa sucessão secundária, ela vai se iniciar numa área na qual anteriormente existiam seres vivos. Então são as chamadas zonas ardidas, campos abandonados, zonas alagadas, locais que sofreram impactos que muitas vezes provocaram desaparecimento das espécies nativas. Então o que nós observamos aqui nessa figura à direita é exatamente isso. Uma área original que tinha uma grande biodiversidade, ela foi devastada, muitas vezes por ação humana também, e começa uma recolonização dessa área abandonada e, eventualmente, nos estágios D e E aqui da figura, uma recuperação nessa situação muito próxima da original. Raramente uma sucessão secundária leva até a vegetação original, o aspecto original, mas aproxima-se bastante em termos de biodiversidade. O grande problema é o tempo que esse processo aqui de C a E leva para acontecer. Muitas vezes são décadas, em alguns casos, algumas centenas de anos. Então, resumindo, a sucessão ecológica, basicamente, o que nós vamos observar? A sucessão primária em locais anteriormente sem vida, muito comum em rochas. Há, normalmente, três fases. A ecese, que é uma comunidade pioneira envolvendo líquens, musgos e gramíneas. A comunidade intermediária, também chamada de série, que envolve basicamente arbustos e plantas herbáceas. E, por fim, o clímax, onde há um máximo desenvolvimento, há um equilíbrio, há árvores de grande porte.
De uma forma geral, nesta sequência de 1 a 4, como nós observamos aqui, há uma diminuição da produtividade líquida. Isso significa que quanto maior a biodiversidade, nós teremos, de fato, uma produção bruta por fotossíntese bastante alta, mas um consumo significativo por respiração celular bastante intenso também, o que deixa a produtividade líquida, a diferença entre fotossíntese menos respiração, com uma diminuição progressiva conforme a gente analisa nessa situação aqui, tá ok? Então isso é algo muito comum lá na comunidade clímax. O que nós observamos é que com o aumento desta biodiversidade, as teias alimentares ficam mais complexas. Então é uma situação peculiar que nós observamos, já que haverá mais biodiversidade, mais recursos, eventualmente mais espécies ali interagindo. E há um aumento significativo da biomassa. É o que nós observamos exatamente com esse aumento aqui que nós percebemos, seja na sucessão primária, seja na sucessão secundária. Lembrando que a sucessão secundária ocorre em áreas que já foram habitadas, normalmente áreas que sofreram um desmatamento ou queimadas e foram impactadas, reiniciando o processo de ocupação. Bom, pessoal, essa é a ideia para nós lembrarmos pontos anteriores da ecologia e nós vamos continuar estudando pela manhã com as relações ecológicas e a dinâmica populacional nessa semana, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!